Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, é o mercado agrícola no meio do dia, aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação. Hoje é terça-feira e a gente começa o programa de hoje conferindo inicialmente os indicadores do mercado financeiro. Dólar segue em trajetória de queda, como tem acontecido nos últimos dias. Nesse início de tarde, menos 0,5%, R$ 5,28 a cotação da moeda americana. Índice Bovespa, o mercado de ações da B3 em alta, 0,5%. O que explica esses dois comportamentos é o mesmo fator, ou seja, uma entrada maciça de dólares no país, pessoal buscando barbadas aqui na nossa B3, nossa Bolsa de Valores. Tem ações que caíram muito na virada do ano, são as pichinchas aqui que o investidor estrangeiro está buscando capitalizar, então está entrando forte no mercado o investidor de fora, trazendo seus dólares. Isso eleva as cotações na Bolsa e, é claro, como consequência, derruba a cotação do dólar, fortalece o real, que é o que está acontecendo nos últimos dias com essa entrada maciça de dólares aqui no mercado brasileiro. Tanto o dólar nesse início de tarde, R$ 5,28, quem diria, hein? O pessoal achando que ia bater no máximo em 5,30, mas já está abaixo disso, com essa nova queda de hoje. Vamos ver como é que vai fechar o mercado nesta terça-feira. Lá fora, índice Dow Jones na Bolsa de Nova York operando com leve queda, 0,1%. O índice DAX na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, fechando em alta, 0,8%. Na Ásia, feriado na China. Não temos bolsa aqui, que a gente acompanha normalmente a Bolsa de Xangai para ver o pulso do mercado de ações do nosso principal cliente do agronegócio. É o grande feriado anual chinês, o Ano Novo Lunar. Começou ontem, vai até domingo. O pessoal só volta realmente ao batente na segunda-feira que vem. Então, bolsas não funcionando e o resto chinês também fora do mercado de commodities. Isso dá uma certa desaquecida dos mercados das principais commodities, mas com as devidas exceções. As exceções começam pela soja. A soja está disparando de novo nesta terça-feira, mesmo com a ausência dos chineses nas suas compras tradicionais do dia a dia. China que está com uma grande demanda concentrada na Bolsa de Chicago, mas mesmo com a ausência chinesa, as cotações da soja disparando 1,5%, cerca de 22 pontos nesse início de tarde, e continuando a refletir, claro, as preocupações com as perdas severas que acontecem aqui na América do Sul, seja no Brasil, do Mato Grosso do Sul para baixo, por falta de chuvas, seja nos nossos vizinhos, Argentina, Paraguai, Uruguai também, todos com perdas já bastante significativas na produção de soja. Números que circulam no mercado, a gente vai ver daqui a pouquinho, já estão na faixa dos 25 a 30 milhões de toneladas, considerando toda a América do Sul. Perdas decorrentes de clima desfavorável, especialmente falta de chuvas. A situação mais severa, principalmente no Rio Grande do Sul, as perdas não terminaram ainda, as chuvas deram uma estancada, aparentemente só voltam no final da semana, tudo em temperaturas voltando às casas dos 40 graus outra vez nesta terça-feira, tudo isso indicando a possibilidade de perdas ainda maiores. Então o mercado de soja extremamente aquecido por conta do clima na América do Sul. Milho acompanha também, em boa parte pela mesma razão, o clima aqui na América do Sul, já com perdas muito grandes na primeira safra brasileira, safra de verão. Na Argentina também há perdas do milho. Milho subindo 0,9% de Chicago agora há pouco. Trigo também acompanha, volta a subir depois de uma queda nos últimos dias, 0,9%. Em parte refletindo as tensões lá na região do Mar Negro, a briga entre Ucrânia e Rússia, que elevou as tensões do mercado financeiro e também de commodities agrícolas, particularmente nesse caso do trigo, que tem uma participação muito forte nas suas exportações lá da região do Mar Negro. Rússia, Cazaquistão e Ucrânia são responsáveis por cerca de 33, um terço das exportações mundiais de trigo. Arroz também caindo na Bolsa de Chicago, menos 0,3%. Em Nova York, o café arábica sobe 1,3%, o açúcar também volta a subir 1,1%, cacau dispara 2,4%. Na contramão temos aqui o algodão com uma queda de 0,5%, mas é um mercado também bastante aquecido, esteve em alta até alguns minutos atrás, volta a cair por realização de lucros. O pessoal está aproveitando que os preços estão lá em cima, refletindo também preocupações com uma oferta mundial que é pequena,
houve redução nessa atual temporada, portanto, o algodão segue aquecido também. Suco de laranja cai 1,6%. Esqueci de falar do petróleo, que está dando uma folga aqui de 0,1%, uma pequena queda, mas segue com os preços ainda lá em cima, 89 dólares e 20 centavos o barril nesse início de tarde, petróleo tipo Brent, que é referência para o mercado internacional e particularmente aqui para o nosso da Petrobras. Bom, dito isso, vamos para a nossa entrevista ao vivo desta terça-feira. Tenho a satisfação de conversar agora com Fábio Meirelles, que é presidente da ProSoja de Minas Gerais, Associação dos Produtores de Soja Mineiros. Presidente, muito boa tarde, muito obrigado por nos atender aqui no nosso Agrimercado. A gente tem acompanhado a situação climática aqui no Brasil inteiro, falta chuva no sul, sobra em outras partes do país. Imagina que Minas Gerais é a região da sobra, né? Chove demais. Como é que está a situação do clima para a soja aí em Minas Gerais, presidente? Muito boa tarde. Boa tarde, é uma satisfação estar com vocês aqui no Agro Mais e eu muito obrigado pela oportunidade. Realmente o clima esse ano foi aí algo bem diferente do que a gente esperava. Só que desde setembro que nós já vínhamos comunicando o aumento dessas chuvas de acordo com os dados meteorológicos que o professor Murion tinha nos adiantado. Aumento de chuva praticamente em toda a região nossa do estado de Minas Gerais. Tem alguns lugares que nós tivemos realmente bastante excesso, algumas áreas já mais regulares, entendeu? Tem alguns pontos que nós vamos perder aí até por imersão dessa soja, mas são áreas muito pequenas. Mas o que complica, na realidade, o que você mede de índice de produtividade foi o tempo coberto durante muito tempo. Então, a planta vegetou um pouco menos, ela teve menos luminosidade, e isso deve interferir nos índices de produtividade. Nós estamos torcendo para que se repita as médias do ano passado. Nós já iniciamos aí algumas colheitas mais precocemente, principalmente nas áreas irrigadas. Em algumas regiões lá do próprio noroeste de Minas, nós temos regiões que aumentou o índice de produtividade, mas outras se mantiveram um pouquinho mais acanhadas. O tamanho do grão e a granação realmente é muito boa. Então, se a gente conseguir repetir os números do ano passado, eu acredito que o produtor já vai ficar satisfeito. O problema não é até essa questão. O problema é que o custo de produção foi exagerado. Então, estamos com números realmente muito assustadores deste custo de produção. E isso aí inibiu também maiores investimentos nas suas lavouras, melhores adubações, esse tipo de situação. Então, nós temos aí a expectativa de repetir a mesma produtividade e devemos ter um acréscimo de produção entre 3% e 5%, de acordo com a área que foi aumentada. Então, isso basicamente reflete o aumento da área de plantio, né? Mas, presidente, antes de falar um pouquinho de custo de produção, que é um assunto extremamente preocupante no momento, inclusive para a próxima safra, como é que está a distribuição da soja em Minas Gerais? Basicamente, as duas grandes regiões é o Triângulo e o Noroeste, né? São essas principais regiões. Exatamente. Todas elas têm um comportamento semelhante em termos de clima? Nós temos o Noroeste de Minas como o maior produtor do estado de grãos. Depois nós temos tanto o Triângulo Mineiro como o Alto Paranaíba. E temos agora também o sul de Minas, que também está produzindo. A produção menor hoje é no sul de Minas, mas já vem avançando bastante. Mas os índices estão mais ou menos paralelos. O índice de produção do Noroeste sempre é maior e ele vamos dizer assim, ele está numa escala de profissionalização muito grande, porque o pessoal tem muita irrigação, tem a questão de safrinha, que também é uma grande preocupação para nós, que a gente já vem alertando sobre essa questão, mas a distribuição é noroeste de Minas, Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro seria praticamente o grosso da produção total de Minas Gerais. E aí, com a pequena parte, vem aí o sul de Minas já entrando na soja, aí, em áreas de pastagens e até mesmo em algumas áreas de café. Uhum. Presidente, Minas Gerais é também hoje um dos principais, ou o principal produtor de milho verão, além de ter também o milho segunda safra. Milho verão também sofreu aí com o clima da mesma forma que a soja, presidente?
Não, sofreu de forma geral, sofreu tudo. Só que o milho é uma cultura que, vamos dizer assim, impactaria menos a chuva. Nós esperamos no milho pelo menos aí uns 5% de aumento no índice de produtividade, porque normalmente você planta o milho primeiro que a soja. Então ele teve o tempo de desenvolvimento de luminosidade mais rápido que a incidência maior das chuvas, porque o pesado mesmo foi final de novembro e dezembro, e no mês de janeiro nós tivemos já mais chuva, mas tivemos já o veranico. Esse veranico, se você analisar para algumas regiões nossas, foi muito benéfica para a soja e para o milho, porque ele não foi extenso, ele foi aí em algo de entre 8 e 10 dias, mas a quantidade de umidade do solo era bastante propícia e isso ajudou a planta a vegetar e se vigorar um pouco mais. Presidente, agora sim, falando daquela questão do custo que o senhor já levantou, realmente é uma questão preocupante, não só para a atual safra, mas especificamente para a próxima. O pessoal está assustado com a próxima safra, quando aí vai impactar todo o peso dessa alta dos fertilizantes, particularmente, de alguns outros produtos agroquímicos, de um ano passado para cá, sobretudo agora, mais na segunda metade do ano. Como é que está essa perspectiva em termos de susto dos produtores, vamos usar esse termo aqui, com relação aos custos da próxima safra? Realmente isso é muito preocupante, porque não é só o problema do custo. O problema é que nós não temos os produtos. Esse produto não está disponibilizado no mercado, ou ele não foi entregue, ou o que tem no mercado não é suficiente para atender a próxima safra 22 e 23. E aí nós juntamos duas coisas: o problema do custo alto dos insumos e o problema que já está sendo previsto nas questões climáticas da safra 22-23, que já não é adequada da forma que foi essa para nós aqui, que vamos dizer assim, a região sudeste e a região centro-oeste. Então, nós temos duas situações que realmente vão impactar, além de alguns produtos que foram retirados do mercado, como paraquat, esse tipo de situação, e que agrava, vamos dizer assim, a nossa liberdade de utilizar produtos que eram adequados à produção da lavoura, que simplesmente foram retirados e não foram substituídos adequadamente. Sim, são dois problemas, então, custo e a própria falta de produto, né? Tudo isso levando aí a tendência aí de muitos produtores já pensando aqui em reduzir o uso de fertilizantes das lavouras, né? Não é necessariamente uma boa política, mas pelo menos para enfrentar custo é uma saída, pelo menos, né? Isso pode estar acontecendo aí em várias partes do país, realmente o produtor muito preocupado com o impacto nos custos da próxima safra. Agora, presidente, o preço está acompanhando, né? Com essa seca no sul, o preço começaram a reagir, conforme eu citei aqui no início do programa. Já se falava aqui, eu vou mencionar daqui a pouquinho, preço lá no Rio Grande do Sul, em 195, já chegando perto dos R$200 por saca. De certa forma, isso acaba compensando para quem vai colher razoavelmente. Para quem não vai colher nada, não resolve nada um preço alto, né? Mas para os mineiros, eu acho que vai ser bom, né? Essa alta dos preços, para compensar. Mas nós temos que analisar dois fatores. O custo de produção é tão elevado que a soja que está hoje em Minas Gerais entre 170 e 175 reais não é o suficiente do que ela deveria estar, porque você vê que ela dispara no bucho, uma série de coisas, e coincidentemente, nessa época, tem a maior entrada de volume de dólares, muitas vezes é para comprar essa soja, e nós temos aí uma desvalorização do dólar. Se você for comparar custo de produção e alinhar todo o sistema produtivo, essa soja precisaria já estar a R$200 ou um pouco mais. Primeiro que não tem a quantidade de produto por causa de todas as questões climáticas, não é só no Brasil, é no mundo. Falta produto, não é que falta produto, a quantidade de produto não é suficiente para abastecer todo o mercado da forma, vamos dizer assim, mais tranquila, mais harmônica. Então, há essa necessidade. O custo é o que realmente faz a interferência, inclusive para você aumentar essa produtividade, e aí nós temos a dificuldade para o ano que vem, que são esses dois fatores. Mas se nós tivermos aí um pouco mais da elevação dos preços, aí nós vamos ter um pouquinho mais de tranquilidade, porque o custo da safra 22-23 já é maior do que essa que nós estamos colhendo.
Como é que está o comportamento do produtor aí em Minas? Está vendendo aos poucos? Está segurando, esperando o preço subir um pouco mais? O que já foi vendido até agora, mais ou menos, presidente? Olha, a gente tem uma parte comprometida desse ano que vai chegar aí aproximadamente uns 30% na troca de insumos com soja. Não vai exceder isso. O produtor está muito cauteloso, porque se ele vender um pouco mais aquém do preço necessário, ele vai ter dificuldade para a safra 22-23, porque o custo está mais alto. Então, o produtor está mais atento, está de olho no mercado, acompanhando o mercado, porque o jogo internacional dentro desse mercado, você vê aí, nós temos todo tipo de influência, questões climáticas, tem governos aí do exterior, como o Macron começou lá atrás, agredir, mas a necessidade dos produtos para abastecer o mundo. E nós somos uma parcela extremamente importante hoje para abastecer essas populações aí em torno de todo o planeta. Sem dúvida nenhuma, presidente. Muito bom. Está aí o presidente da ProSoja de Minas Gerais, Fábio Meireles, nosso convidado desta terça-feira aqui no programa Agrimercado. Presidente, torcendo aí para que todo mundo tenha uma boa safra aí em Minas Gerais e em todo o Brasil, porque realmente não só o Brasil como o mundo está precisando de uma produção maior para dar uma aliviada também na outra ponta da crise, gerada no consumo, né, por conta de pandemia, todo o impacto que isso teve na economia global. Presidente, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Uma boa tarde. Hein? Eu que agradeço aí essa oportunidade de estar aí com vocês, e fica aí um alerta aos produtores, que quem puder antecipar a sua colheita, fizer mais rápido e antecipar quem for fazer a safrinha, para poder estar um pouco mais seguro e com tranquilidade aí para essa próxima entrada de inverno, que antecipe, que faça, que estoque e que analise bem o mercado antes de colocar o seu produto à venda. Meu muito obrigado a todos aí, um forte abraço. Obrigado, presidente. Até uma próxima. Bom, vamos em frente com o nosso agrimercado desta terça-feira. Vamos dar uma conferida rápida aqui nos nossos indicadores do mercado físico. Vamos começar pela soja, que está realmente com os preços bastante aquecidos. Olha, Chicago subindo, mesmo com a queda do dólar, que reduz bastante o impacto do aumento dos preços lá fora, os preços também estão subindo, de qualquer forma, aqui no nosso mercado interno, com algumas exceções. Destaco aqui o sul do Brasil, realmente o mercado bem mais inflacionado por conta da quebra da safra. Preços aqui em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, R$ 195 por saca de 60 quilos. Hoje pela manhã, repetindo ainda o fechamento de ontem, uma alta de 2,1%. Cascavel no Paraná com pequeno recuo, Rondonópolis, Sorriso do Mato Grosso, preço estável, Rio Verde com alta de 0,6%, Dourado subindo 1,2%, que mais? Uberlândia, pequeno ajuste aqui de 0,9% para baixo, Barreiras, lá no oeste baiano, subindo 0,9%, aliás, toda a região do Mato Piba com alta aqui. Barreiras chegando a R$ 170 por saco. Vamos ver o milho. Milho com pequenos ajustes nesta terça-feira. O mercado permanece bastante aquecido. Preço aí na faixa dos R$ 100 lá no sul do Brasil, com a coisa do carazinho. Alguns ajustes aqui. No Porto, caindo um pouquinho, 1,1%. O milho caiu ontem em Chicago. Isso também se traduz aí nessa queda no Porto de Paranaguá. Mas o mercado com a tendência de se manter bastante aquecido nessa faixa que vai dos 90 até 100. Ontem se falava em preços de até R$ 105 no Rio Grande do Sul, no caso do milho. Mercado mais aquecido lá, porque o Rio Grande do Sul também perdeu cerca de 70% da sua safra deste ano. Daqui a pouco a gente vê mais cotações do mercado físico. Antes disso, vamos dar uma conferida aqui em algumas notícias. Olha, mesmo com oferta de leite menor, os preços do produto caíram 7,2% ao longo de 2021. Teve alguns estados em que o declínio chegou a ser de mais de 18% por litro. A queda já estava registrada por todo o ano, mas foi impulsionada especialmente por um desempenho ainda menor no último trimestre de 2021.
Os dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, revelam que o preço do leite pago ao produtor ficou menor nos últimos 3 meses do ano passado. Isso mesmo com redução da oferta. Resultado, 7,2% a menos do que em dezembro de 2020 na média do país. Mas em Santa Catarina, a cotação recuou 18,3%. O levantamento considera os 10 estados que mais produzem leite no país e nessa lista o Rio de Janeiro foi o que teve a menor variação, 2,6%. A Conab considera que as causas para a redução de oferta são os altos preços de insumos, principalmente por causa dos problemas climáticos que afetaram a produtividade dos grãos, além de combustíveis e energia. Vamos à segunda parte do nosso mercado físico. Está conferindo os preços do boi gordo no mercado físico, com preço em queda, em boa parte das praças que a gente acompanha. Cuiabá, menos 0,3%, Norte do Mato Grosso, menos 1%, Campo Grande, uma queda maior aqui de 1,6%, Triângulo também um ajuste negativo aqui de 1,5%, R$ 325 a arroba. Demais praças aqui sem alterações. Vamos ver o café, o preço do café no mercado físico, com queda também, 1,4% no sul de Minas, 1.440, 1.445 no Cerrado Mineiro, menos 1,4% também. Tem outras praças e tipos aqui também com quedas generalizadas. O Conilon em Vitória, por exemplo, caindo 2,4% para R$ 805 por saca. Isso hoje pela manhã. Vamos ver o arroz. O preço do arroz no mercado físico com valorização. Alta média aqui de 0,8% nas principais praças que a gente acompanha aqui no sul do país. Região central do Rio Grande do Sul, R$ 63,95 para o arroz em casca, saco de 50 quilos. O que mais? Temos o algodão. Algodão com forte valorização no mercado interno, refletindo a alta no mercado internacional. Subido muito o algodão ultimamente. 1,4% no mercado interno, preço São Paulo aqui, posto CIF de São Paulo, né? R$ 7,10 pela libra peso, algodão em pluma. Um pouco a gente vê mais cotações, antes disso vamos para outras informações. Eu conversei ontem à noite com o economista Paulo Molinari, consultor da consultoria Safras de Mercado, sobre o tamanho das perdas na safra de soja aqui no Brasil. É tanto assustador, ele acha que vai ficar abaixo dos 130 milhões de toneladas. Vamos ver o que diz Paulo Molinari sobre a quebra na safra brasileira de soja. A soja é o sintoma do quadro crítico aqui no Brasil, né? Uma quebra histórica no Rio Grande do Sul, uma quebra histórica no Paraná. A Argentina já tem uma quebra, mas choveu um pouco melhor nos últimos 10 dias. Aí vamos ver que parcela da lavoura se salva, que parcela da lavoura se recupera, o que não se recupera, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul e no Paraná, a situação já é extremamente crítica, né? E já nos define uma quebra irreversível. Nós acreditamos que o número virá abaixo de 130 milhões de toneladas, inevitavelmente, né? Mas nós só divulgaremos nosso novo número no dia 11 de fevereiro. Então, até lá nós vamos aí aperfeiçoar os levantamentos, vamos avaliar o que realmente tem de perda ou não, e o mercado internacional vai precificando, né, essa quebra irreversível da América do Sul, essa demanda mais concentrada em cima de soja e farelo americano. Vamos lembrar que no dia 9, agora próximo, nós temos aí um novo relatório do USDA, relatório de oferta e demanda, e deve atualizar para baixo os números do Brasil e da Argentina. Então, o mercado está se antecipando ao relatório do dia 9 como fator altista para essa atualização do relatório de oferta e demanda do USDA. Basicamente, o mercado está se concentrando em cima da quebra da América do Sul. O Ministério da Agricultura confirmou no fim da tarde de ontem a suspensão de exportações de 2 plantas, das importações, na verdade, por parte da China, de 2 plantas brasileiras, 2 fábricas brasileiras para as indústrias de carne e de frango. A área técnica do Ministério da Agricultura ainda não tem explicações sobre as razões dessa suspensão, mas discorda totalmente das alegações das autoridades chinesas. O mapa afirma que apresentará as informações técnicas necessárias para reverter a suspensão junto à Administração Geral de Alfândegas da China.
órgão responsável pela habilitação de estabelecimentos exportadores e que também realiza o controle de mercadorias na aduana. Já a Associação Brasileira de Proteína Animal afirmou que está apoiando o governo brasileiro e as empresas envolvidas para o rápido restabelecimento dos embarques para a China. A BPA reafirmou os altos padrões de qualidade sanitários estabelecidos por suas associadas, assim como no sistema de controle sanitário brasileiro, e que não são esperados impactos significativos para as exportações brasileiras de carne de frango, que contam atualmente com 43 plantas habilitadas para exportar carne de frango para o país asiático. Os chineses não deram explicações e possivelmente não vão dar durante toda essa semana, porque lá é aquele feriadão do Ano Novo Lunar, ou seja, fecha tudo, o pessoal fecha as portas, sai do ar e só volta na próxima segunda-feira. O feriado é toda semana. Portanto, acho que só segunda-feira nós vamos ter uma explicação sobre essa inesperada suspensão de importações de carne de frango de 2 frigoríficos brasileiros. Nós ficamos por aqui com o nosso agrimercado desta terça-feira. Uma boa tarde e até às 18h30, quando estamos de volta aqui nesse mesmo canal com o Consultor AgroMais e o fechamento dos mercados no dia de hoje. Até mais.